Olá pessoal, dando continuidade à nossa aula, ao nosso curso de alguns ensaios, né? Então, como já foi dito antes, trabalhou com os ensaios, alguns inorgânicos e alguns ensaios orgânicos. Dentro dos ensaios orgânicos, parece ser uma coisa muito comum, é a aplicação de uma pequena película, que na verdade é a tinta propriamente dita, ou um primer de proteção. Nessa aula em questão, nós vamos determinar, nessa prática, o tamanho e a espessura da película seca, né, a carga dela, a uniformidade da mesma. Além dessa situação, a gente pode estar utilizando as cartolinas de ensaio. Nessa cartolina de ensaio eu consigo puxar o filme utilizando os extensores metálicos, onde o extensor ele já vem no próprio equipamento a sua película, ou seja, a película úmida. E a ideia nossa é determinar a película seca. Então a gente vai estar demonstrando no decorrer dessa aula. Então tem vários tipos de cartolina de ensaio. Não é tão fácil de arrumar, porém, para ficar mais fácil, a gente sabe que o recurso é difícil de conseguir, a gente costuma trabalhar, como já foi dito na apresentação anterior, com a lâmina de vidro. Na verdade, pequenas placas de vidro plano, onde você consegue determinar o ensaio, ver a característica, ver se a sua tinta está com muita carga, né? Dá para perceber até com mais facilidade do que na cartolina de ensaio, com vidro. Outra coisa que a gente vai estar utilizando são essas bandejinhas de alumínio para determinar o SV, como já foi explicado antes, que é os sólidos voláteis da nossa tinta. Antes disso, qual é a proposta que a gente coloca para vocês? Associar a aula de PEC, a aula de PCC com a aula de operação unitária e com a aula de tecnologia de processo industrial. Tanto faz a 1 a 2, que o professor pode estar discutindo com os alunos, lá em um processo, tecnologia de processo, a produção da tinta, os tipos de resina, né, que é possível ser encontrado das tintas. Como foi explicado também lá na aula remota, eu tenho lá a tinta epóxi, utilizando uma resina epóxi, a poliéster, a alquídica, a vinílica, fenólica. Então tem vários tipos de resina que podem ser aplicáveis. Conforme vai ser demonstrado para vocês, alguns que a gente conseguiu aí de doação, né, é só um exemplo. Então daria também para determinar a viscosidade de cada tipo de resina. Utilizando o nosso equipamento aqui, no caso o Copo Ford, a gente vai estar colocando uma situação quando você tem o equipamento, se torna mais favorável. Quando infelizmente não tiver o equipamento, dá para improvisar e funciona super bem. Vou explicar para vocês, que nós passamos na aula, pessoal, dando continuidade. Então a gente tem aqui alguns exemplos de resina, né? Aqui é uma resina poliéster à base de PET, uma resina muito boa, diga de passagem. Aqui tem o verniz sintético, aqui nós temos a tinta em pó, a resina fenólica, né, pode ser utilizada em vários tipos de materiais, um gel coache, que é também utilizado muito na indústria de tintas e correlatos, a resina poliéster, excelente. Aí quando a gente chega aqui, no caso da resina epóxi, ela aumenta muito o custo do produto. É uma resina de alta resistência à temperatura, porém ela tem um grande problema, como foi explicado no quadro da apresentação remota, quando esse material está sendo exposto ao meio ambiente. Ela degrada com muita facilidade. Então, nesses casos, é ideal você fazer uma associação, faz uma cobertura com uma tinta que tem um tipo de resina e faz uma cobertura final com uma tinta que vai ter uma proteção ao meio externo mais resistente. Já falando das resinas, nós vamos falar do ensaio aqui, que é a determinação da viscosidade. Na questão da determinação da viscosidade, que é muito bem explorada na aula de operação unitária, o professor pode estar trabalhando junto com o professor Diogo, se não for o mesmo professor, diga de passagem. Então, aqui é o copo Ford, ele tem um orifício, nesse caso aqui é o copo número 4. Tem alguns tipos, como foi explicado anteriormente, que o orifício ele é removível, então dá para o camarada ter um copo para vários tipos de atitude, como foi explicado. Eu tampo o orifício, coloco o meu material, nesse caso aqui, a minha tinta, até transbordar um pouquinho, passa uma película, uma lâmina de vidro, uma espátula, ele tem que ficar bem rente ao material. Faça isso mais de uma vez se for preciso. Ficou bem rente? Você vai marcar o tempo de escoamento. Como funciona a marcação desse tempo de escoamento? Eu tiro o dedo do orifício, começo o escoamento, quando fizer o primeiro corte, eu paro e marco aquele tempo, tá? Então, vou soltar aqui.
Observa que já deu o primeiro corte. Então, ali eu parei o tempo, já marquei meu tempo. Tem um intervalo de tempo conforme o número do copo, como foi explicado na aula. Beleza. Então, por que a gente está sugerindo realizar esse ensaio da viscosidade, se for possível? Porque quando eu for determinar o SV da minha tinta, é um pouco demorado, né? Eu vou pegar aproximadamente 5 gramas da minha tinta já diluída, na diluição que já foi comentada. Pego 5 gramas. Esse material, esse pratinho de alumínio, que é numa balança de infravermelho, não necessariamente precisa ser um pratinho de alumínio. Vocês podem fazer com papel alumínio normal, um pratinho. O ideal é deixar um tempo na estufa, no dessecador. Caso não tenha um dessecador, deixa um pouquinho na estufa, ou pega com a luva, ou pega com a tenaz, pesa o prato vazio na balança, marca a tara dele, coloca aproximadamente, eu vou subir para mostrar para vocês melhor, uma pequena amostra da tinta, né? Quando eu colocar essa pequena amostra de tinta, o que eu vou estar fazendo? Pesei o pratinho vazio, coloco a amostra de tinta, peso de novo, marco quanto eu tenho de tinta, lembrando que já foi feita a diluição da mesma. Fez isso de luva ou com a tenaz, sem pôr a mão, você leva o mesmo à estufa, tá? Eu vou estar colocando na estufa, para ser demonstrado aí. A estufa ela está previamente aquecida a 80 graus, tá? Próximo de 80 graus. Vou colocar meu material aqui e vou marcar 15 a 20 minutos. Marquei esses 15 a 20 minutos, vou tirar meu pratinho de alumínio, colocar no dessecador, esperar esfriar um pouquinho, peso de novo. O ideal é até o peso ficar constante. Aí eu consigo determinar o meu SV da minha tinta. Pessoal, então como nós já viemos trabalhando aí, seguinte, então aqui eu tenho uma cartela de teste, tá? Dá para fazer vários tipos de ensaios junto com essa cartela. Vamos usar uma cartela que eu tenho aqui à disposição e a lâmina de vidro. Eu estou aqui com um extensor de 100 micrômetros, tá? Então ele vai dar uma cobertura para mim, úmida, de 100 micras, beleza? Tanto no vidro como na cartolina de ensaio. Então tem alguns outros extensores que é bem interessante, que ele tem mais de uma micragem, né? Esse daqui no caso é 4100 micra, um lado dá 400, outro dá 100. Então eu consigo trabalhar em cima disso. Nós falamos de alguns tipos de resina, tanto na aula da explicação remota, como também aqui na hora da aula prática. Nós estamos utilizando, então esse monte de qualidade de resinas não importa. O interessante é que o nosso aluno ele conheça os ensaios. Então estou pegando aqui, eu peguei uma tinta látex, né? Base água, sem problema nenhum, para estar determinando esse ensaio. Então, a regra do ensaio será a mesma, tanto para tinta base alquídica, base epóxi, base poliéster, não importa o tipo de resina, a regra vai ser a mesma. Então, eu vou colocar aqui uma pequena quantidade, eu vou colocar com o becker, lembrando, nós fizemos a diluição, nesse caso, 10%. O ideal, quando o professor for fazer a aula prática, então ele tem lá 4, 5 equipes de laboratório, faz uma brincadeira lá. Uma equipe 5%, outra 10%, outra 15%, outra 20%. É legal que a molecada já treina um pouquinho o cálculo, de regrinha de 3. Então eu vou colocar uma pequena quantidade aqui na minha cartolina de ensaio. Posso colocar com a espátula diretamente com o becker. Pego o meu extensor, posiciono ele, né? Coloco a mão levemente e puxo. Aí ele me dá aqui a cobertura. Vou limpar aqui o mesmo e vou repetir, só que agora na nossa lâmina de vidro, tá? Vou colocar uma pequena quantidade. Você observa que eu coloquei aqui um papel para não estar manchando a bancada, mas a tinta base água é mais fácil de remover, tá? Coloco o meu extensor e puxo o filme. O legal da lâmina de vidro é que eu consigo perceber a qualidade da minha resina. Observar tanto do lado da frente como o lado posterior, lado de trás, se tem excesso de carga. Então, dentro da proposta, o professor pode estar explicando o que é uma carga mineral dentro de uma tinta. Pela minha
diluição, eu consigo perceber se o filme está bem definido, bem uniforme. Diferente de quando eu trabalho com a cartolina de ensaio, quando eu tenho material que está bem diluído, já dá umas manchas, mas a gente pode ver que essa tinta ela não tem excesso de carga. Posso estar trabalhando, né? Aqui também é uma tinta à base de água. A única diferença é que ela está pigmentada, para ficar um pouco mais lúdica, né? Eu coloco lá uma pequena quantidade da minha tinta. Vou pegar outro extensor, vou pegar uma que tem uma micragem maior. Beleza? E puxo o ensaio. Observa mais uma vez que na lâmina de vidro fica com uma qualidade formidável. O ideal é que eu possa vir estar lavando essa lâmina e utilizar ela várias vezes. Beleza. Pô, mas eu não tenho extensor. Como que eu vou resolver esse meu problema? A gente tem a sugestão que funciona, né? Aí você coloca um número fictício na espessura que vai ter. Essa aqui é uma capinha de CD. Pessoal, vamos calcular que nosso filme vai ter uma espessura de 100 micrômetros, 200 micrômetros, 100, não importa. Eu posso estar fazendo esse ensaio tanto na cartolina de ensaio, né? Como também na lâmina de vidro, vai funcionar do mesmo jeito. Vou pegar a cartolina de ensaio aqui, ó. Vou colocar uma pequena quantidade da minha tinta, a mesma que está lá na estufa, secando. Coloco uma quantidade lá. Vou puxar a capinha de CD. Aí, ó, tenho minha película. Beleza. Aqui demonstra a qualidade do meu material. Agora a gente vai trabalhar como funciona isso na regra da proteção contra a corrosão. Então, eu estou aqui. Pessoal, dando continuidade, então nós estamos determinando o que? O USB. Né? O que é o USB? São sólidos por volume. Então, eu vou pensar a seguinte situação. Voltando. Não tenho minha bandejinha de alumínio, isso não é regra usar a bandejinha de alumínio. Eu posso fazer lá com papel alumínio normal. O ideal para ficar mais próximo de uma precisão é colocar um pouco na estufa antes da utilização, deixar um pouquinho de secador para que a massa seja mais precisa. Beleza, então se passou lá nossos 20 primeiros minutos, vou pegar aqui na estufa meu pratinho de alumínio, estou pegando aqui com a tenaz. Não necessariamente precisa ser a tenaz, você está pegando papel alumínio, com papel toalha, ou propriamente com a luva, para não transferir umidade para o mesmo. Vou colocar no secador, né? Coloco no secador durante uns 3, 4 minutinhos para esfriar. Coloco na balança analítica, ou semi-analítica. O ideal da balança analítica é dar uma precisão. Pesei, marquei a massa, levo de novo a minha estufa, levando de novo a estufa, eu vou deixar por mais 10 a 15 minutos, até ficar mais ou menos com um peso constante. Ficou no peso constante, aí a gente começa o nosso cálculo. Como já foi dito antes, eu tenho lá a espessura da película úmida, já sei o valor dela, né? Porque o próprio extensor vai me dar isso. Eu quero determinar qual vai ser a espessura da película seca, beleza? Então, isso me dá uma situação confortável, porque eu consigo fazer isso matematicamente. E é legal que a molecada treina um pouco do cálculo. Então, fiz a diluição. Então, cada equipe tem uma diluição diferente, 5%, 10%, 15%, 20%, fica a critério do professor. Posso trabalhar com um esmalte sintético, posso trabalhar com uma tinta látex, que é bem mais fácil, mais comum. Posso trabalhar até com tinta guache, não tem problema nenhum, vai dar o mesmo resultado. Ah, mas eu queria fazer a viscosidade, pô, mas eu não tenho equipamento. Pessoal, o copo, ele tem aproximadamente 95 a 100 ml, tá? Eu posso estar pegando um becker, né, de plástico ou qualquer material com formato cilíndrico, faço um furo aqui com uma broca e uso a mesma regrinha, né? Vou deixar ele pendurado,
coloca o dedinho lá, marca o tempo, porque o aluno ele vai conhecer como funciona a regra do equipamento. Então, está dando a aula lá, nosso material está perdendo a parte volátil dentro da estufa, só para acelerar o processo. Ah, eu tenho balança de infravermelho, posso estar utilizando? Com certeza. O processo vai um pouco mais rápido. Beleza, fiz isso. Determino minha película seca, que pode ser aqui na minha lâmina de vidro. Qual o valor que deu essa película seca? Ah, deu 50 micrômetros. 50 micrômetros é um valor ideal? Depende do tipo de equipamento e se o mesmo está sendo exposto ao meio ambiente ou não. Caso o equipamento está sendo exposto ao meio ambiente, vai ter na literatura qual seria a película mínima para que dê a proteção. Então, se a gente pegar lá no nosso material, tem lá que 75 micrômetros é uma medida ideal, pega na literatura, se não é a medida ideal, então quantas demãos eu vou ter que colocar? Será que a minha diluição, que eu trabalhei 10, 15, 20%, não importa, é a diluição ideal? De repente não é a diluição ideal. Você percebe através da película seca que o nosso equipamento ele não vai ficar protegido contra a corrosão, porque a espessura ficou muito ruim, ou seja, ficou muito fina. Beleza, então, daí fez lá a bandejinha de alumínio, colocou na estufa, deixou o tempo previamente combinado entre as equipes, tira da estufa, põe um pouquinho de secador, pesa, põe de novo na estufa, põe um pouquinho de secador, aí vai chegar um momento que a massa começa a ficar constante. Através dessa massa constante, eu vou determinar meu SV da fórmula, tá? Esse SV da fórmula ele é muito importante para determinar a espessura da minha película seca, que é a parte mais importante para a gente desse ensaio, é saber qual é a película que eu vou ter quando o material curar 100%. Então fica aí a situação. Trabalhei com a lâmina de vidro, trabalhei com a cabina de ensaio, trabalhei com o extensor propriamente para esse ensaio. Dá para improvisar na capinha de CD, você vai ter uma película do mesmo jeito. O interessante é que o aluno compreenda como funciona lá na empresa, como funciona esse ensaio e para que serve esse ensaio. Esse ensaio, no caso do extensor, também serve para perceber se o meu pigmento está bem uniforme. Então tem várias características que pode ser debatida, tanto na aula de PEC ou de PCC, na aula de operação unitária, na aula de tecnologia de processo industrial 1 ou 2, dá para trabalhar várias situações. Daí nós temos aqui também, vou colocar aqui para frente para vocês darem uma olhada, isso daqui também serve para determinar a espessura da película, né? É um material, ele costuma ser descartável, né, pelas empresas, você faz um ensaio e descarta, na verdade a gente usa mais ele para demonstrar. Esse mesmo material também pode ser utilizado para fazer o ensaio da película dos inorgânicos, tá? Como a gente falou aí para vocês, questão do processo da galvanoplastia, das encaixes, do cobreamento, cromação e por aí vai. Beleza?